Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e temos muitos assuntos, polêmicos assuntos também para falar nesse episódio com o nosso time oficial aqui da série. E Margaret River acabou, já temos os cortados, 4 brasileiros saíram, né? Ficaram o Ítalo e Iago ali na última vaga e o Gabriel Medina. A WSL já deu as vagas para o ano que vem, né? Para o Filipinho e também para o João Chianca. João Chianca já vai voltar a competir agora lá no Challenger da Gold Coast, né, Snapper Rocks. Enfim, tem muita coisa para falar, baterias polêmicas, brasileiros cortados, convite da WSL, Kelly Slater aposentado, mas vai competir no Tahiti também, Fiji, e agora também o nome dele está nas baterias lá do Challenger de Snapper Rocks. Enfim, tem tanta coisa para a gente falar que eu vou colocar aqui os nossos titulares aqui do Surf TV no Circuito Mundial, Pedro Robalinho e Eduardo Chalita. Tudo bem com vocês? Beleza, tudo certo aqui. Bora, galera, bom estar aqui com vocês. Vamos nessa equipe, mais um bate-papo aqui bacana. Tomara que a galera de casa aí interaja com a gente, participe, né? Já dá o like ali, dá força pro canal do Matias e que a gente faz isso aqui com muito carinho e dedicação. Vamos para cima. Boa, vamos embora. E Robalinho, eu vou começar contigo porque você estava lá em Margaret River. A gente até conseguiu ter um contato ali, mas aquele fuso é meio complicado para o Brasil, né? Para o brasileiro. Mas você acompanhou tudo, né, cara? Tanta coisa ali que estava em jogo, atletas sendo cortados, tristeza, felicidade, baterias decisivas, foram algumas, né? Quem perdesse ficava, quem perdesse era eliminado, quem ganhasse continuava na elite. Muita atenção no ar. Conta pra gente o que você viu lá de perto, ao vivo. É isso aí, cara. Como se diz aí na gíria brasileira, né? A água bateu na bunda de muita gente ali, inclusive no do meu time também, né? Então, assim, a gente percebeu que nos anos anteriores, 9.300 pontos qualificava, né? Assim, alguns atletas se classificaram, já tivemos casos de atletas se classificando com um quinto, um nono, e um 17º e um 33º, né, que foi o caso do Rio Waida, e já tivemos atletas classificando em outros anos com 2 nonos e 2 17º, e esse ano, cara, o negócio apertou pra caramba e teve gente com 3 nonos e um 17º, como foi o caso do Iago, o último qualificado, que foi no limite ali para ele se classificar. Então, assim, o número, né, o 22º do ranking. Esse ano foi muito drama, né, para variar esse corte aí, cara. E até aproveito para dizer para todo mundo que não tem como, cara, a gente vai ter que se acostumar, porque enquanto a gente estava lá, foi anunciado o contrato até 2028 com a etapa de Margaret River. Então, assim, esse corte aí, infelizmente, pelo menos até 2028, a gente não vai ver essa mudança. Se Deus quiser, a gente vai ter pelo menos 6 ou 7 etapas. Espero que a gente consiga 7 etapas antes do corte, no próximo ano. Né? Bati um papo com o pessoal da WSL e vi que o objetivo é mais ou menos em torno disso. Talvez essa etapa seja colocada mais para frente, a etapa de Margaret River. Isso aí pode trazer uma situação melhor em relação a mais ondulação também, vai ficar mais um clima de inverno, então pode ser que dê mais onda. A gente teve um pouquinho de carência de onda. Então tudo isso trouxe um drama muito forte e foi bem difícil, até um dos motivos aí que, além do fuso, além de tudo, assim, a concentração, o nível de concentração nessa etapa, estava difícil de parar para sentar e gravar e fazer análise sobre atletas, né, cara, assim, estava bem complicado, assim, o nível de tensão estava alto e acho que acabou que a gente deixou para gravar agora no final, acho que foi o melhor para todo mundo. Então, assim, vi muitos atletas conseguindo performar, apesar da pressão. Alguns você vê, a gente observa que alguns atletas buscam o seu melhor e conseguem atingir um nível mais alto. Acho que o nível de surf ele foi bem alto, gostei da apresentação dos atletas, inclusive dos que perderam. A maioria das baterias foram bem apertadas, né, e até gerou alguma polêmica em alguns casos. E assim, é isso aí, cara. O corte eu já tive lá 2 anos atrás e saímos de lá chorando de tristeza e dessa vez chorando de felicidade no meu caso, mas eu vi muita gente ali que poderia ter passado e que por causa de uma bateria ao longo do ano, né, que a gente não pode contar só a última bateria surfada naquela etapa de Margaret River, né? Você vê o caso do Samuel encarar o John, foi o que aconteceu com o Mike Alani em 2022.
A gente encarou o John, tinha que passar. Então, quando você encara um favorito desse, que normalmente tem um favorecimento, já tem aquele amor a mais ali nas notas, né? E você necessita passar desse cara para se classificar, ou seja, assim, fica bem difícil, a coisa se complica bastante, né? Então, é isso, achei que o campeonato foi bom em termos de onda, deu pouca onda no começo, mas o final foi de altas ondas, acho que é um lugar onde os atletas conseguem mostrar o seu surf, acho que é um lugar que normalmente dá oportunidade para todo mundo pegar onda nas baterias, e, cara, muita pressão, foi muita pressão ali em todo mundo. Pois é, e a gente vai entrar já desse assunto aí do amor às notas, amor dos juízes por certos atletas, principalmente John, né, cara? John, David Silva, John e Medina, mas já. Antes eu quero perguntar ao Chalita se ele, na categoria masculina ali, se ele achou que o Jack Robinson, que foi o campeão, e o John, que foi o vice, se eles foram os melhores da etapa. Bem, eu achei sim que o John e Jack Robinson foram dois melhores surfistas do campeonato, mas não achei que eles chegaram lá apenas com méritos deles. Eu achei que tiveram... os dois participaram de baterias polêmicas. Eu acredito que teve muita polêmica na bateria do John contra o David Silva. Para mim, David Silva ganhou a bateria do John. Também achei que na bateria contra o Medina, achei que o Medina também não perdeu a bateria para o John. É lógico que eu adoro ver o surf do John. Todos nós somos fãs do John. É um excelente surfista, um excelente adversário, né, para os nós brasileiros. A gente gosta de ver esses embates. O John realmente é um dos melhores surfistas naquela onda de Margaret River. Eu acho que se encaixa muito com o surf dele. Achei ele um pouco repetitivo, tá? Mas realmente ele tem umas manobras muito favoráveis a ele, que principalmente a primeira manobra, ele abre muito bem a onda em Margaret River. Eu acho que ele abre muito bem a onda, se não é um tubo, tudo bem, o tubo é mais raro, mas ele, se tiver um tubo, ele vai dropar, às vezes dropa até por baixo do lip, né? E se não, ele faz aquele arco dele, que eu acho muito, muito bom. Nem sempre eu acho que ele bota dificuldade naquele arco, tá? Foi o que aconteceu na bateria com o Medina. Não achei que os arcos dele foram com tanta dificuldade assim, mas são famosos, né? E eles são recompensados pelos juízes, os arcos, principalmente os primeiros arcos do John. Foi o que aconteceu no 10 dele, que ele extrapolou, não foi um arco, mas ele extrapolou logo aquela primeira manobra. Quer dizer, ele se prepara muito bem para a primeira manobra. Para você foi um 10? Eu acho que é um forte do John. Eu acho que nas circunstâncias do campeonato, naquela hora ali, eu acho que foi um 10, sim. Eu acho que poderiam ter dado um 10, porque a manobra foi realmente absurda. E a finalização dele também foi absurda. Eu acho que poderia ser um 10, perto de 10, mas eu acho que não foi polêmico se foi 10 ou não. Se foi 10 ou se foi 9,7. Eu não acho que isso foi a polêmica, não, cara. Eu achei que realmente o John mostrou que ele é um dos melhores surfistas do mundo, mas ele perdeu a bateria contra o David Silva. Para mim, David Silva ganhou aquela bateria, e também, logo em seguida, depois, contra o Medina, ele também perdeu. Já o Jack Robinson, também gosto muito da versatilidade do Jack Robinson, apesar de eu achar ele mais duro. Eu acredito que vocês devem achar também. Eu acho o Jack Robinson que falta um pouco, uma última torçãozinha na coluna dele ali, mas, cara, ele não deixa isso prevalecer, né, cara? Então, acho que ele faz as manobras muito fortes. Eu acho ele muito versátil. Eu acho que ele pode tirar uma manobra, assim, muito diferente qualquer hora, né? A prova disso foi aquele aéreo que ele deu, com grab, assim, um aéreo normal, mas, ele tirou quem é que estava dando aéreo naquela sessão da onda, né? Eu gosto muito do Jack Robinson, também sou fã dele. Acho que ele, como você perguntou, acho que eles dois foram os melhores surfistas do torneio, mas, para mim, o Medina estava vindo muito bem. Eu estava achando que o Medina ia ser com certeza ia para as finais, né? Não achei que o Medina perdeu. Eu achei que quem fez o melhor link entre uma manobra e outra, para mim, foi o Medina.
Então, respondendo a sua pergunta, Jack Robinson e John John, sim, foram também os melhores surfistas do campeonato, porém, não acredito que eles... Eu também esqueci de falar, também achei meio duvidosa a bateria do Jack Robinson contra o Michael Allan DeVolt. O Robalinho, melhor do que ninguém pode falar, eu não daria aquele score altíssimo assim para o Jack Robinson para virar a bateria. Não sei, cara, eu fiquei também nessa dúvida. Por mim, na hora eu achei que ele não tinha virado. Aí vocês que podem falar aí melhor também. Robalinho, eu quero só continuar com o John John e com a nota 10 dele, porque assim, o Chalita, ele falou que para ele isso não foi polêmico. Para mim, na hora que eu assisti também, eu falei, caramba, essa onda acho que vai ser 10. Eu vendo ali, eu achei isso. Mas aí eu fiz uma enquete no perfil do Surf TV no Instagram, perguntando se a galera achou que eram 10 ou não, e ficou 55-45. Ganhou quem achou que valia o 10. Mas eu achei que foi ali muito parelho. Então, cara, eu não sei se a galera está muito em dúvida do que os surfistas devem fazer para poder ganhar nota. Não sei se o público está sabendo o que os juízes estão pedindo e querendo dos surfistas. Então, queria que você falasse sobre isso e se você concorda também com a nota 10. Boa pergunta, cara, porque assim, eu tecnicamente concordo com a nota 10. Acho que foi uma unanimidade na praia. Eu estava na área de atletas nesse momento aí. Meu atleta estava no Finals Day, né? A gente começou ali nas oitavas de final, as últimas 4 baterias ficaram para o último dia, foi até uma coisa muito positiva. Gostei muito disso ter acontecido. Eles cancelaram o campeonato no dia anterior e deixar essas 4 baterias para serem realizadas no Finals Day, então já ficamos, bônus, já estamos no último dia do campeonato. Por outro lado, você tem mais baterias, né? Se você tem o objetivo de ganhar o campeonato, você tem mais baterias para surfar. Então, assim, a gente fez a primeira bateria, passamos e depois caímos nas quartas aí, que eu vou fazer o comentário daqui a pouco sobre a bateria com o Jack Robinson. E em relação ao John John, acho que foi de uma maneira geral unânime na praia. Aquela manobra ali foi o que a gente pode chamar de, eu acredito, a melhor manobra do campeonato. Acho muito importante que isso seja valorizado de uma maneira diferente. Se você pegar outras notas do John John nesse campeonato, que foram de 7 para cima, como 8,8, entrando um pouquinho na bateria do David Silva, que eu achei que aquele 8,8 desequilibrou a bateria. Foram manobras mais horizontais, assim como a gente fala aqui, as curvas do John John são muito boas, a prancha dele corta muito bem a água, ele tem muito comprometimento na borda, com certeza tem. Mas às vezes o John John pega uma onda mais gorda, sem tanta pressão, vai lá, rabisca a onda daquela maneira que ele rabisca e a nota chega quase no 9. Eu acho que isso aí já é o favorecimento que ele ganha, ele tem uma facilitação, principalmente quando é em Margaret River, que tem essa aura em cima, ao redor dele, de que ele é o favorito ali, de que ele é o melhor surfista dali, que historicamente ninguém atingiu o nível de performance que ele já atingiu ali, que ele redefiniu as linhas que são feitas ali. Então acho que isso acaba pesando demais em alguns momentos, e infelizmente pesou contra o David Silva, que para mim venceu aquela bateria também, e também o Medina também para mim vencia a bateria. A gente pode entrar nos detalhes aí depois. Mas como a tua pergunta foi em cima do John John, a resposta é sim, aquela nota valia 10, eu acho que é uma manobra como aquela primeira ali, com aquele nível de comprometimento e com a fluidez que ele conseguiu sair daquela manobra, porque muita gente dá aquela rabetada ali, layback, e volta da manobra, mas normalmente é difícil você voltar de uma manobra daquela com a velocidade que ele voltou. Quando ele botou os pés em cima da prancha de novo, a prancha já estava apontada para baixo, e ele saiu com bastante velocidade, deu mais um snap, uma batida, e finalizou com outra rabetada, tudo com muita fluidez. Então aquilo ali é uma definição de uma nota 10, com certeza. Boa. Chalita, vamos entrar então em algumas das baterias polêmicas. Queria que você falasse, por favor, o que você viu como o principal erro da bateria ali do David Silva com o John John Florence, já que você viu vitória do DVD e não do John John. Em relação à bateria do DVD, eu posso citar a mesma coisa, quase a mesma coisa do que eu citaria sobre o John John nessas duas baterias, com o DVD e com o Medina. As baterias do John John com DVD e com o Medina, eu citaria a mesma coisa a respeito do John John. No caso do DVD, eu achei que ele foi super... Cara, ele fez uma bateria para ele perfeita.
escolheu bem as ondas, na hora certa da bateria. Eu acho que ele foi vertical o suficiente e também conseguiu botar força e quebrar a linha da onda também suficiente, recuperar. Eu achei que ele fez link nas manobras, eu achei que teve dificuldade nas suas finalizações. E o John fez o surf, lógico, o surf ótimo que ele tem, o surf do John, mas nessa bateria eu achei que puxaram um pouco a sardinha para o John. Na minha concepção, foi mais ou menos o que o Robalinho falou. Tem horas assim que o John não faz assim, não bota tanta força, não bota tanta dificuldade, e ele recebe uma nota, cara, um pouco mais alta. E essa diferença dele receber a nota um pouquinho mais alta e o atleta brasileiro ser descontado um pouquinho, né, no caso dessa bateria contra o David Silva, eu achei que fez a diferença e não foi justo, entendeu? Então, para mim, ali, essa bateria já foi uma que não foi justa para mim, não foi bem polêmica, a DVD para mim ganhou. E já emendando na bateria do John contra o Gabriel Medina, eu diria, cara, que o Medina fez um surf o máximo que um goofy footer pode fazer. Ele fez, cara, para mim, ele fez perfeito o que ele poderia ter feito nas ondas que ele surfou, tá? Existiu aquela polêmica se ele foi na onda errada no final da bateria ou não, né? Como na outra bateria polêmica, no outro campeonato, as pessoas cobraram que ele tinha que ter ido na onda que ele não foi, e agora que ele foi, né, ele pegou uma onda no final e perdeu a prioridade, e aí agora foi como se fosse um erro dele. Eu não classificaria essa derrota do Medina para o John como um erro na questão da escolha da onda, da prioridade e tal. Eu acho que o Medina fez o melhor possível nas ondas que ele surfou. Eu acho que ficou muito parecido com o que o John fez, só que ele tem uma onda que diferenciou a bateria inteira. A onda que o Medina surfou, que ele tirou 7,83, se eu não me engano, aquela onda era a casa do excelente, já era para 8, 8,5, entendeu? Isso iria fazer a diferença no final, na contagem final. O Medina pega uma onda, faz 4 manobras como se fosse uma. Cara, ele fez as manobras com total dificuldade. Acho que dava só para puxar, ele puxou com o máximo de esforço possível, verticalizou, mandou manobra embaixo do lip, mudou a direção da onda, quebrou a direção da onda, recuperou, tudo isso sem bater prancha, fez 4 manobras fortíssimas e ainda teve um bônus ainda de mais uma manobra e uma finalização também muito boa, que não deve ignorar aquela finalização dele, tá? Que foi a 6ª manobra dele. Então, para mim, cara, aquilo ali separou o John do Medina. Medina, para mim, ali ele passou para um outro nível de score e por isso, para mim, ele tinha que ter ganho a bateria, cara. Não é nada contra o John, parece que a gente está perseguindo, mas realmente o John, pô, o moleque é fera, a gente tem que agradecer que ele existe no Tour, sabe? Mas, cara, que ele ainda quer competir, né? Que esse é o tipo do cara que daqui a pouco não quer mais competir. Mas a gente tem que agradecer que ele quer competir ainda, né? Porque ele engrandece as competições. Só que, cara, muitas manobras do John, ele não bota suficiente dificuldade nas suas manobras, porque ele já sabe que os juízes também gostam daquela manobra que ele faz, principalmente o arco que ele faz, aquela manobra que normalmente ele abre a bateria. E, cara, aí depois a gente pode desenvolver toda uma teoria, porque que eu acho que naquela onda de Margaret River é uma onda que é muito mais difícil para os goofy footers, entendeu? Então, ela realmente proporciona uma vantagem para os regular footers, né? Então, se deixar depois, daqui a pouco eu desenvolvo um pouco dessa tese que eu acho que existe, sim, em Margaret River, principalmente, estou falando das direitas, lógico, do main break. Boa. E você, Robalinho, o que você achou dessa bateria, cara? Achei isso aí parecido com o que o Eduardo está falando. Acho que a vitória seria do Medina ali, como a do David Silva ali, como eu acabei de falar anteriormente. Acho que os backsides realmente pagam um preço muito alto ali, apesar do Medina ter conseguido vencer ano passado.
e principalmente quando a onda não permite, não tá muito em pé, não tá dando muito lip, essa é a hora que fica mais difícil ainda para o backside conseguir ter alguma vantagem sobre quem está falando de frontside. É mais difícil em termos de variação de manobra, é mais difícil você comparar uma rasgada de backside com uma rasgada de front. O cara que está de frontside consegue estender essa rasgada um pouco mais, consegue dar aquela desgarrada no final da manobra de frontside e puxar para dentro, que foi até uma técnica que o John usou bastante, está sendo muito bem remunerado em termos de nota em relação àquela manobra. Então, assim, realmente é muito mais difícil. E não só Margaret River, viu, Chalita? Se você pegar ali os primeiros do ranking, são todos regulars. É muito difícil hoje em dia um backside conseguir figurar no topo ali com esse início de campeonato. Talvez agora daí para frente, com Chopo, Fiji, de repente Saquarema vai ter mais esquerda. Enfim, vamos ver. Só lembrando, rapidinho, cortei sua ideia, mas só lembrando, dos 22 surfistas que permaneceram no corte, só 5 são Goofy Footers, sendo que o primeiro Goofy no ranking é o Ramsey, em 15º. Então, tipo assim, os top 14 são regulars. Isso já não acontece há muito tempo. É isso, por conta disso, eu acredito, entendeu? E também como as coisas se desenrolaram nessas primeiras 5 etapas aí. Então, assim, voltando para a bateria, eu acho que uma coisa que ficou muito clara para quem estava na praia, acho que em casa deu para perceber isso também, foi a questão de que no final, na hora da decisão, quando o John Joe estava precisando de 6,67, se não me engano essa era a nota que ele precisava, e ele acabou tirando 6,9. Ali no fator comparação, eu vi que o replay puxado pelos juízes foi o 5,83 do Medina. Então, quando você bota com 5,83 do Medina, aquela onda ali é superior. Pode-se considerar que sim. A primeira manobra tem um arco completo, uma desgarrada. Depois tem um downtime, assim, uma perda de fluidez, onde o Joe John teve que passar ali umas 3 ou 4 vezes por baixo da sessão, e ele consegue subir escalando no final, mas ele consegue rabetar e fazer botar as quilhas acima da altura do lip, que eu acho que isso valoriza bastante a finalização, e sai com fluidez numa sessão complicadinha ali, já muito pequena, vamos ressaltar isso, né? A onda do Medina do 7,83 era uma onda maior, mais perfeita, ele fez a execução de suas manobras de uma maneira muito melhor. Então, assim, eu acho que o fator comparação do 5,83 com esse 6,9 dificultou uma leitura real, correta dos juízes. Acho que todo final de bateria, eu acho que isso é uma questão do head judge que puxa esse replay e faz a comparação. Eu acho que é muito importante, em baterias apertadas, que os juízes consigam ter a oportunidade de, mais uma vez, analisar as 2 melhores ondas de cada atleta. Eu acho que aí fica muito melhor para o juiz falar, quero dar essa virada ou não. Porque realmente o que ditou o julgamento daquela bateria foi o 5,83 do Medina, que ele saiu na frente, né? Depois o John acabou pegando o 7 dele, o Medina fez o 7,83. No final, como o Eduardo lembrou bem, a gente cita muitas vezes situações de final de bateria, faltando 1 minuto, 2 minutos ou 30 segundos, onde o atleta usa ou não usa a prioridade, bloqueio ou não bloqueio esse atleta, o que eu faço aqui? Muitas vezes a galera tende a já cravar, isso foi um erro, né? Eu já citei aquela situação do Kai Belli um tempo atrás contra o Battle Mami em Sunset, que eu acho que ele deixou aí e era para deixar mesmo, porque dificilmente aquela onda ia dar aquele inside que deu e o cara virou precisando de 4 no final, né? Teve aquela situação do Cole Hausman também, que o Medina olhou, achou a onda pequena, falou o cara não vai virar, então vou ficar aqui na minha, acabou que o cara virou, e nessa aí o Medina pensou assim, cara, é melhor bloquear o John, aí vem até a pressão, né? Todo mundo sabe que é o John. Curioso que eu estava do lado do Ítalo, assim, e do Jano Belo, a gente estava assistindo a bateria juntos, e o Ítalo falou, cara, os caras vão dar, John é fogo aqui, né? Ele até usou outra palavra, mas entre nós aqui John aqui não é mole. Então, assim, eu falei, cara, mas não vai virar não, essa onda aí não é melhor que o 5,80, né? Que eles botaram as 2 para comparar no replay. Falei, isso aí não pode passar de 6,5. Lembra do 7 do John? Essa é a questão. Se você tem a condição ali de rever as 2 melhores ondas de cada atleta, aí você compara todas as ondas entre si,
e aí você pode escolher quem ganhou a bateria e dar a nota de acordo. Eu acho que tem gente que é contra essa correção na última onda, mas eu não sou contra. Por quê? Porque o que importa, na minha opinião, é que os números colocados por cada juiz representem realmente o pensamento deles de quem venceu ou não venceu a bateria. É isso que tem que ser, acho que a matemática serve para isso. Há muita discussão também, né? Ontem o Barton Lynch falou, eu já vi o Marcelo Boscoli falando também em outra ocasião, comentando que deveria voltar a ser como antigamente, 3-2 nos juízes, ou cada juiz dá só a vitória para um lado ou para o outro, em vez de manifestar suas intenções através dos números, das notas, mas sim dizendo, cravando, esse aqui devia ganhar, esse aqui deveria ganhar, e aí definir dessa maneira. Também já ouvi falar, como outras pessoas conversando, o Christian Bezerra sempre traz esse assunto nos campeonatos, a gente discute qual seria a melhor maneira de fazer essa comparação de notas, né? Ao invés de você cortar, essa seria uma outra teoria, você tem 5 notas, ao invés de cortar a maior a menor, pegar as 3 mais próximas e fazer a média delas. Enfim, tem 1000 ideias aí para a gente discutir em relação a isso, mas o mais importante para mim não é nem essa questão, é você realmente conseguir, através dos números ou da maneira que seja, você definir quem ganhou a bateria, quem não ganhou a bateria. Só que às vezes você tem, né, até como entrando lá na bateria do Imai com Inha, bateria muito apertada. Teve essa questão também de onda no final, né, que o Imai usou a prioridade, né? Sim, ele acabou vencendo por 0,03. E eu digo essa questão de ter a prioridade no final e vir uma onda, e ele optou por surfar a onda também, não deixar passar, né? E ele surfou. Sim. E atrás veio a onda para o Ian, atrás veio ficou outra. Naquela situação, né? Exato, são assim, ali é só você e o mar, e o seu adversário, então você tem que tomar uma decisão, e você não tem como saber o que vem atrás, exatamente, se vai abrir, se não vai, se vai ser melhor do que aquela ou se não vai, o que vai acontecer. Então, assim, é bem complicado. Ali, por exemplo, para exemplificar o que eu estava falando em relação aos juízes, às vezes querendo dar para um ou para outro, ali 3 juízes tanto deram a virada, como também em suas papeletas individuais, somando as 2 notas que cada juiz deu, independente de quem foi para o corte ou não, ali 3 juízes deram para o Ia. O Ia poderia ter vencido aquela bateria, 2 não deram. Mas os 2 que não deram para ele, deram para o Imai, deram com uma diferença significativamente maior a vitória para o Imai. Gostaram muito mais do surf do Imai do que do Ia, e nos outros que deram a vitória do Ian sobre o Imai, deram por uma margem menor. Então, na matemática, né, isso já aconteceu a favor e contra meus atletas ao longo da minha carreira, a vida inteira. Então, essa aí acabou vindo para o nosso lado. Eu acho que o juiz que está analisando uma bateria dessa, ou como essa do Medina com o John, o cara tem que olhar quem fez as melhores manobras, quem realmente manobrou mais no crítico. Aí sim entra também a questão da onda, né, se a onda era mais em pé ou menos em pé, se ela tinha sessões mais críticas ou não, né, e aí fazer uma escolha clara de quem ele quer que vença a bateria, porque ali é a hora da decisão. E com esse corte aí, e depois agora no segundo semestre aí, na segunda metade do ano, né, que ainda não vai chegar no segundo semestre, que Chopo é em maio, mas essa segunda metade do ano, os juízes têm que ter claro que cada bateria que vai definir quem vai ser os top 5, cada bateria vai definir agora no corte, quem definiu, na verdade, quem foram os top 22. Então, assim, é muita responsabilidade e acaba que vira uma coisa de escolha. Assim, quando a bateria fica muito empatada, dá para ver que o corpo de juízes tem uma tendência aí acaba entrando um pouco de merecimento, entra toda aquela subjetividade humana que acaba determinando muitas coisas. Assim. Então, acho que em relação ao John, fica claro que ele, ao longo da história dele, por ele ser o grande artista nas ondas que ele é, volta e meia você vê o cara sendo favorecido de alguma maneira. Acho que é questão de gosto. Os juízes acabam gostando. Eu acho que ainda essa questão do gosto ainda é utilizada muito. Eu me lembro até de cursos de julgamento que eu fiz no passado, me lembro do Lapo Coutinho ensinando, muitos anos atrás, dessa maneira. O que você preferiria ter feito? Eu nunca concordei muito com essa ideia. Então, mas acaba que os juízes transparecem isso nas suas notas. Às vezes, assim, você preferia surfar mais vertical, como o Medina de backside dando batida e desgarrada, rabetada, ou você preferia fazer esses arcos do John? Então, assim, é uma questão de preferência. A gente ainda está trabalhando com muita subjetividade no esporte,
Então, independente, né, resumindo aqui o que eu estava falando em relação aos formatos sugeridos de como o resultado vai ser apresentado pelos juízes, acho que o mais importante é que ele realmente reflita o que o juiz quer refletir, assim como o resultado final. E que o head judge, que é o responsável pelo seu grupo, realmente consiga, de uma maneira ou de outra, de qualquer forma que seja, realmente definir o campeão e atacar a subjetividade da melhor maneira possível, que eu acho que ainda está faltando isso para a gente. Independente da maneira como vai ser julgado, o que importa é muito mais importante, acho que o cerne da questão, o objetivo maior tem que ser atacar a subjetividade e ter mais clareza na definição do que vale mais e o que vale menos, que às vezes não fica claro, e aí você vai para as redes sociais e você vê que está todo mundo perdido, né, nessas etapas aí de Bells e de Margaret River, trouxeram várias baterias, onde a gente ficou em dúvida do que está sendo avaliado, por que esse cara ganhou e não ganhou, por que o cara pegou as melhores ondas da bateria, no caso do David Silva, deu as manobras invertendo tudo, jogando muita água, foi o melhor surf apresentado pelo David Silva, talvez na história dele no WCT. Naquele dia foram realizadas 19 baterias e com aquele somatório dele ele venceria todas as outras. É isso aí. Bizarro, então, assim, né? é a hora que você pega... Bizarro, hein, cara? Bizarro. Isso é terrível. Assim, saiu do Tour por cima, saiu, mas será que era para sair? Talvez pelo conjunto das 5 etapas, sim. Mas nessa etapa, será que ele não era para ter uma chance de fazer o que a Sawyer Lindblad fez, chegar até a final, fazendo notas acima de 9, quebrando, né? Quando a gente entrar no feminino, a gente pode falar dessa menina, que é uma menina um potencial enorme. Eu estava de olho nela já há um tempo, acho que eu já citei ela aqui algumas vezes. Então, assim, acho que é isso. John, ele ganhou uma facilitação contra o David Silva, depois ganhou de novo contra o Medina. Acho que o Medina, dentre os brasileiros, sei que a galera reclama muito de julgamento contra brasileiros. Não vi muita coisa errada esse ano, acho que muito pouco. Acho que a galera que se desqualificou aí, acabou saindo do Tour, saiu porque não conseguiu botar dentro dessas 5 etapas a quantidade de resultado que tinha que botar, né? O requerimento esse ano ficou muito mais alto, acho que a gente chegou aí a quase 11 mil pontos, que foi a pontuação do Iago Dora, vocês podem confirmar aí, acho que é 10 mil e alguma coisa, quase 11. 11.290. 11.290. Então, assim, você vê que aumentou muito, quase 2 mil pontos a mais do que os anos anteriores. Então, assim, ficou apertado para todo mundo que já teria pontuação para se classificar nos anos anteriores. Esse ano a coisa foi diferente. Aconteceu isso no Challenge Series ano passado e aconteceu de novo. Acho que é uma tendência, está todo mundo melhorando. Todos os atletas que estão lá têm chance de ganhar a etapa, têm chance de sair lá de baixo e estourar, fazer um terceiro, fazer um segundo, fazer um primeiro e conseguir. Você vê o Ian Gentil teve um terceiro em pipe, começou muito bem o ano, acabou não se classificando, ficou na portinha ali do lado de fora. Então é isso aí, cara. Assim, o nível de surf está muito alto e a competitividade está nas alturas. Ô, Chalita, você conseguiu nessa etapa perceber o que os juízes queriam fazer? Porque a gente olha assim, os juízes gostam dessas curvas do John. Então o cara quer régua também, vou lá e vou fazer igual. Mas, sei lá, se de repente o Seth Muniz, que muita gente achou que foi, entre aspas, beneficiado nessa etapa, se ele fizer igual ou parecido, ele vai ganhar a mesma nota? Enfim, o que você conseguiu assistir ao campeonato e naqueles chutes das notas você estava sempre muito perto ali do que realmente era dado ou estava meio bagunçado, acho que como a maioria ficou? Eu cheguei perto, sim, eu cheguei perto, principalmente porque eu já estou entendendo um pouco a cabeça dos juízes, nem sempre eu concordo, tá? Eu falo umas notas que eu mesmo acho que não é a nota correta, mas eu falo a nota que eu acho que os juízes vão dar, tenho acertado, mas não concordo muitas vezes. Eu acho que ainda está havendo muita valorização da superação, tá? Vamos supor, se o que você falou, se o Seth Muniz faz uma rasgada que ele não faz comumente, um arco que ele não faz comumente, mas que é parecido com a do Ethan Ewing, eu acho que ele vai ganhar um notão, justamente porque, mesmo se ele não fizer com a mesma beleza, plasticidade, ele vai ganhar. Acho que os juízes ainda estão dando nota para surfistas que se superam, tá, nas baterias. Eu acho isso muito ruim, muito perigoso. Então, eu acho que eu não concordei assim com
achei muito polêmico mesmo esse campeonato, achei que eu não concordei com muitas baterias, com as 5, tem a bateria da Tyler contra a Tati também, que eu não concordei. Então, cara, acho que para mim esse campeonato foi muito confuso, cara, em relação ao que os juízes querem ver mesmo dos surfistas. Agora, uma coisa é certa, cara, é uma onda, sim, que favorece o regular, tá? Se eu te perguntar aqui agora, você e o Reubalinho, qual foram os tubos que vocês lembram dos regulars, dos goofies, na onda, no main break para a direita, na tua vida, você lembra algum tubo de um... E de regular? De regular vocês lembram, né? Sim, do Kelly, do John, Jack Robinson. Tivemos os dois nessa etapa agora, né? Poxa. O George Pitar e o John, não foi isso? Ou Jack Robinson e Jack Robinson? A onda, ela favorece muito os regulars, né? E é uma onda que define o ano, o corte, que eu já sou contra esse corte também. Pois é, então, né? Cara, é o lance que fica todo mundo pressionado, inclusive os juízes, né? Exatamente. E você pega um campeonato onde essa onda é a última onda que vai decidir o corte, e você bota uma pressão também nos juízes, né, cara? Porque os juízes também ficam pensando, pô, cara, esse aí não merecia estar fora do tour. O caso do João Chianca, né, há 2 anos atrás. Pô, a Tyler então, agora com a Tatiana Weston Webb, para mim, ali ficou muito estranho, cara. Mas ali a opinião de vocês. Eu também achei estranho, eu achei que a Tati ganhou aquela bateria. A Tyler seria cortada, cara. Então, exatamente. E a Tyler, para mim, foi cortada. Para mim, a Tyler foi cortada, ela não merecia ganhar aquela bateria. E a cabeça, né, bota a cabeça no lugar, e se ela quiser, tiver vontade, ela volta. Eu tenho certeza que se a Tati for cortada, ela vai querer voltar. A Tyler, eu já não sei, se for cortada, se ela vai ter cabeça para surfar o Challenger Series e querer voltar para o Tour. Então, voltando àquela questão do corte, para a onda de Margaret River, eu acho que o corte, com essas 5 etapas do corte, favorecem muito os regulares e culmina nas 2 ondas. Vamos botar assim, culmina com Bells e Margaret, 2 ondas muito mais favoráveis para os regulares. Por quê? Por que eu acho que é favorável para o regular? Primeiro, a onda de main break de Margaret River, se você for pegar um tubo, o tubo é mais em cima. Você tem que fazer uma linha lá em cima, é muito mais fácil para os regulares do que o cara para pegar tubo de backside, para fazer a linha lá em cima, irmão, é só o Medina mesmo, o Ítalo, Iago, só os caras que têm muita manha, é muito difícil isso, cara, tá? E isso ajuda, você vê que muitas notas altas saem por causa de tubo, lógico que não é o que os surfistas mais buscam na Margaret River, só quando a onda proporciona isso, mas o caso do arco, tá? O cara já cava de frontside, ele já tá, ele dropa, ele tem total tranquilidade para calcular onde que ele vai fazer a puxada dele. E a inversão do corpo, isso gera nota para os juízes. Você fazer uma manobra que você está invertendo a sua coluna, o seu corpo, cara, aquilo ali é lindo, é bonito de se ver. Isso dá nota, tá? Mas o Goofy Footer, o cara já faz a primeira manobra dele é a cavada. Na cavada, ele já faz a torção dele. Lógico que a cavada não é uma manobra, né? Mas até temos amigos que fazem a cavada mais forte do que... Vocês podem lembrar, alguns amigos nossos fazem a cavada mais forte do que quando chega lá em cima a manobra, né? Mas a cavada já é uma manobra do surfista que está surfando de costas para a onda. E quando ele chega lá em cima, a curva que ele faz não parece tão difícil, porque o cara está de frente, ele fica de frente para a onda já de novo. Então, já nisso aí, eu já acho que é uma desvantagem do Goofy para o regular nesse tipo de onda. Então, você ter Sunset Beach, Bells e Margaret River, que são 3 ondas que proporcionam esse tipo de movimento, para mim já dificulta assim, a vida dos Goofy Footers. Tanto é que nós temos agora só... Eu falei 5, só corrigindo, eu falei 5 Goofys que a gente tem 6 Goofys restantes entre os 22. Eu tinha esquecido do Conor Larry. Então, cara, eu acho que os juízes, eles estão muito mais... os olhos deles estão muito mais acostumados a querer ver o tipo de surf do John e do Jack Robinson, que para mim são as referências em Margaret River.
Boa. Ô, Interessante você Valinho, falar, cara. Fala aí. não, boa, eu ia te perguntar mais ou menos o que eu perguntei pro Chalita. Vamos dizer que você está no Rio aqui, alguém te para, te segura pelo braço e fala: o que esses juízes querem ver, cara? Explica para mim. Uhum. Isso aí, cara. Assim, para mim está muito claro que eles querem ver combinação de manobras. Acho que isso é uma coisa que está muito clara, né? E isso vem até de conversas também. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com juízes, eu converso. O Lula é um cara aberto a conversar, tá? Acho que a galera que tem interesse em criticar, acho que é válido, todo mundo tem que ser criticado. A gente aqui toma chuva de críticas aí nos comentários, elogios, tudo que é. Acho que com educação todos os comentários passam a ser relevantes. Os que vêm atacando pessoalmente, falando bobagem, a gente acaba nem lendo. Alguns são até apagados porque não merecem crédito. Mas acho que a crítica faz parte de quem tem uma opinião. E a opinião do Lula ali e dos outros juízes está sendo expressa a cada nota dada, a cada resultado dado. Então, assim, eu procuro conversar. Existe esse critério colocado de manhã, todos os dias. Ele é diferente em cada praia, em cada dia. Isso aí fica claro que há uma preocupação em se demonstrar o que está se querendo, embora muitas coisas ainda, como eu sempre falo, detalhe, ainda está faltando muita coisa em termos de detalhe no julgamento. Aquele batalhão contra a subjetividade que de vez em quando eu levanto, tem muito pouco esforço sendo feito nesse sentido. Eu até tive uma chance de bater um papo com o Medina. Eu passei lá com o Jano na casa dele, e acabou sendo um encontro bem bacana. A gente ficou assim horas conversando, e muita coisa sobre o julgamento, sobre o circuito mundial. E realmente fica claro que há uma necessidade maior. E aí, como sempre houve, mas cada vez mais, ainda mais quando a pressão aumenta, o julgamento começa a pipocar informações e situações que não que trazem dúvida para todo mundo. Então fica muito difícil. Aí, se alguém me pegar pelo braço, como você falou, vai ficar assim muito... Vou dizer pro cara, meu irmão, tá difícil de saber. Então ainda tá difícil de saber, sabe? Ainda tá complicado. Ainda a gente vê o cara pegando, como a gente citou, o David Silva, pegando as maiores ondas da bateria, surfando super forte, sem bater prancha, com fluidez, fazendo combinação, fazendo grandes manobras e não ganhando a bateria. Aí você fala, pô, mas por que não ganhou? Aí vem as ideias. Isso deixa margem para interpretações. Aí vem as ideias. E se fosse um gringo precisando daquele resultado? E se fosse um fulano de não sei de onde? E se fosse... Então, aí fica muito no se e se fosse. E isso aí traz muito desconforto, traz uma insatisfação do público. Tem muita gente deixando de assistir, tem muita gente ficando chateada, tem muita gente achando que é roubalheira descarada. E assim, todo mundo sabe minha posição aqui. Eu não acho que é roubalheira descarada, mas eu acho que é o que eu sempre falo, o jogo de tendências do momento, é a pressão do corte, é a pressão do título, é a pressão do top 5, é a pressão da torcida na praia, assim, como somos humanos, né? Quanto mais os juízes não se prepararem para se defender das suas próprias emoções, olha que coisa interessante que eu estou falando, né? Na vida a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções para a gente não cometer erros, não é verdade? Emoções e desejos. Então, assim, acho que o julgamento isso vai passar por isso também. No momento ali, o gosto pode pesar demasiadamente, a emoção do momento da torcida pode pesar demasiadamente, a emoção do corte pode pesar demasiadamente, a emoção de se o cara perder aquela bateria, ele não vai conseguir ser mais top 5, pode pesar emocionalmente ali, pesar na sua avaliação. Então, assim, quanto mais a gente atacar essa questão da influência da emoção, a influência da subjetividade, melhor o julgamento vai ser. Então, assim, a gente está num caminho correto, sim, mas bem devagar e bem pouco detalhado ainda, né? Como outro dia eu comentei, se você pegar o julgamento ali, quando fala de aéreo, ele fala technical grabs, as pegadas na prancha vão ser valorizadas e analisadas. Ok, mas como? De que maneira? Quando? O que vai valer mais? O que vai valer menos? Se você fizer uma enquete, né, existe até uma pesquisa de um pesquisador português que fez esse levantamento, como a imprensa, os atletas, os juízes, todos os participantes, os coaches, como não há consenso do que vale mais e o que vale menos. Se dentro do nosso pequeno nicho, do nosso pequeno universo ainda não há, depois eu vou trazer o nome dessa pesquisa aqui, vamos fazer um vídeo só sobre ela, que é bem bacana,
para a gente ilustrar justamente essa pergunta que você está me fazendo. Se a gente, dentro do nosso nicho, do nosso pequeno universo, a gente ainda não tem esse consenso, imagina os espectadores em geral, as pessoas que estão ali, que são fãs, que querem ver o campeonato e entender o que está acontecendo. Se a gente não entende completamente, como é que eles vão entender? E se existe também uma discrepância de notas, às vezes, que passa de um ponto, chega a 1,5 ponto, também é uma coisa para a gente ligar um alerta e tentar melhorar isso. Então, assim, o básico está fácil de entender, os aéreos não estão sendo valorizados, somente se forem aéreos gigantescos ou se estiverem em combinação com outra manobra. Isso está muito claro para mim. Não, e também a aterrissagem, né? Se não for perfeita, sim, também um desconto é muito alto, mais do que deveria ser. Outra coisa que poderia ser detalhada, se o cara completar e conseguir cair em cima da onda, vai ser quanto na aterrissagem, né? Se ele cair na parede já surfando com fluidez, quanto vai ser? E se ele cair na frente e tiver alguma dificuldade de voltar, mas aparecer na frente da espuma? E se não sei o quê, ou seja, criar todos essas possibilidades de maneira de aterrissagem e dizer, se ele aterrissar perfeito, a nota vai ser completa. Se ele aterrissar com essa dificuldade, a gente vai tirar 10% da nota. A nota a gente daria um 9 no aéreo, né, como a gente falou daquele aéreo de backside do Medina Wink Pop, que nem entrou nas top 2 dele, não entrou nem nas 2 melhores ondas dele, foi um 6,3. Aquilo ali mostra que o julgamento, na minha visão, né, a visão pessoal do Robalinho está indo para uma linha muito conservadora, onde está valorizando. Às vezes, ele tem uns picos assim de valorizar a modernidade, né? Acho até, voltando lá a manobra do Imai, quem puder dar um slow naquela manobra lá, 703 do Imai, uma manobra única, uma junção, não foi um aéreo, e a nota saiu 7 pontos. Quem olhar aquela manobra vai ver uma manobra super moderna, super arriscada, com muita pressão, e ele sai de dentro de uma espumeira cabulosa, quem já surfou lá em Margaret River sabe o que eu estou falando, e ele sai com muita velocidade dentro da espuma. Então, assim, é uma super manobra, realmente. Como o 10 do John John, que você me perguntou anteriormente. Aquela primeira manobra dele é um risco altíssimo, e ele, quando volta para a prancha, sem dificuldade, sai com bastante velocidade. Então, são essas manobras que têm que ser super valorizadas. Então, o julgamento tem esses picos de modernidade, mas, no geral, é excessivamente conservador e não estimula os atletas a darem aéreos, né? Somente se... Ou seja, o cara vai ter que se arriscar demais, pegar uma situação numa bateria de 30 minutos ou 35 minutos e possivelmente usar a prioridade numa onda consistente, uma onda forte, uma onda de prioridade, que a gente pode chamar assim, né? Que é aquela onda selecionada, e aí fazer um grande aéreo. E se não voltar perfeito, não vai ganhar a nota. Alguém que der duas rasgadas perfeitas e, de repente, uma finalização vai ganhar ali, vai chegar ao 8,5 ou 9, como eu comentei aqui, que eu não concordo com aquele 8,8 do John John na bateria com o David Silva. Acho que é muita nota para um surf tão bem feito, com muita linha, como eu sempre elogio, com muita velocidade, com tudo bacana, mas com menos risco, com menos variedade, vamos dizer assim. Ele acaba conservador, né? Linha. Muito conservador. Ele fez uma manobra, né? A terceira manobra dele foi radical, onde ele deu um layback, onde ele inverteu ali a prancha. Então, ele teve uma manobra bem radical, uma sessão ok da onda, não era nem uma sessão tão buraco assim. Então, assim, você pega até aquele 8,8, apesar de ser bateria diferente, compara com o 10 dele, aquele 8,8 foi nas alturas. É muito alta aquela nota, entendeu? Então, assim, aí o cara... E aí você compara com aquela nota do Medina, que foi 7,83. Tudo bem que o mar estava um pouco menor, mas foi uma das ondas da série. Sim. E essa questão também ficar mais claro ali, backside, frontside, entendeu? Tá vendo uma discrepância, é por isso que a gente está vendo todas apenas 5 caras no meio de 22 melhores caras do mundo, só 5 sobreviveram. 6 caras, né? Você corrigiu. 6 caras e tá todo mundo ali do 15º para baixo. São 9 goofs no meio de 35, sem o corte. 9 goofs no meio de 35. E no Challenger Series, nós temos 16 representantes agora no campeonato da Gold Coast, lá de Snapper Rocks. No masculino. Dos 16, do masculino, 2 são goofs, que é o Ian Gouveia e o Jadson André. O resto é tudo régula. Não, eu tenho o Miguel, né?
Miguel também. Miguel Tô Fuchs falando também. Dos, Então, assim, e o Miguel, dos que classificaram. Esqueci o Miguel, que eu esqueci que Não, o Miguel foi para lá sim, também, é verdade. ele acabou de cair do CT. Aliás, estava surfando muito, um E o grande DVD ano, cara. também. E O DVD também, David Silva também. Dos caras que caíram, tem mais dois. Então, assim, o cara surfando pra caramba, cara. Esse corte é muito triste, porque você vê que o cara tá melhor, tá bem de prancha, tá bem fisicamente, tá treinado. Às vezes pega aí uns momentos difíceis de bateria e cai no corte. Realmente a gente precisa de mais ondas antes do corte, e acho que isso é um caminho. Mas vou te falar, a história que eu escuto é que vão ser mais direitas. Provavelmente El Salvador pode antecipar, pode entrar uma piscina, pelo menos piscina tem para os dois lados, mas assim, Jeffers Bay complicado. pode voltar. J-Bay não deve antecipar tanto, porque não é questão, em relação à época do ano, não é legal. Mas a gente precisa No que corte. J-Bay... Você está falando aquelas etapas antes do corte. Antes do corte, estou falando que a gente vai aumentar... Para 7 etapas, vão ser mais direitas. Sim, mais direitas de novo, ou talvez entre a piscina de Abu Dhabi. Assim, são todos rumores ainda. Tem rumor que o Snapper vai voltar no que vem também para o CT, né? Pode ser Snapper, mas a gente vai ter 3 etapas na Austrália, né, cara? Então, assim, eu não sou a favor disso, não. Eu já não acho tão ruim para o Goofy Footer, a onda de Snapper, e eu não acho também tão ruim, se El Salvador tiver clássico, eu também já não acho tão ruim para o Goofy Footer. Eu acho que onde tiver em pé, mais né, volumes, acho que tem mais volumes, são piores, realmente, são piores para as direitas com mais volumes. São ondas que, historicamente, poucos Goofys venceram, né? Então, assim, poucos Goofys têm resultados expressivos nessas ondas que você está citando, como Sunset, como Margaret River, né? Acaba que vai por aí. Então, assim, de uma maneira geral, acho que ainda falta muito para o julgamento ficar mais claro para todo mundo. A gente pode detalhar mais, a gente tem que estudar, tem que ter o simpósio, tem que ter um encontro antes dos campeonatos. Isso foi uma das tônicas dessa conversa com o Jano Belo Medina, que a gente teve uma reunião informal, assim, que aconteceu por acaso, e a gente bateu o maior papo sobre isso. A gente precisa disso, cara. Antes das etapas, os atletas irem lá e terem um briefing mais claro do que vai ser julgado, como vai ser julgado, e esse comprometimento dos juízes. É claro que há mais comprometimento do que antes, gosto sempre de citar a parte positiva, mas ainda falta muito e tem que haver mais estudo e apresentação dos estudos, para todo mundo estar na mesma página, né? Todo mundo está com essa divulgação aí, a imprensa, os atletas, os comentaristas que muitas vezes ficam ali flutuantes, né, dando opiniões. E aí queria só também lembrar aí, o Eduardo me perguntou da bateria do Imai com o Jack Robinson, quero exaltar o atleta Jack Robinson. Acho que o Jack é um cara que consegue fazer uma seleção de ondas incrível, acho que é o forte dele, é um grande competidor, um dos melhores no momento, realmente tem limitações no seu surf, concordo aí com o Eduardo quando ele fala das transições, as inversões do tronco, o quanto ele arrisca em determinadas manobras, muitas vezes não faz isso. Na final fez, na final ele deu uma rasgada muito completa, foi a manobra mais inteira que ele deu no campeonato inteiro, na primeira onda do 9.10 dele, e foi para uma junção muito pesada, saiu com altíssima velocidade ali e conseguiu completar, também sacudiu a praia, os atletas também sentiram que ali era um high score, foi para o aéreo também, mereceu aquela vitória, acho que de uma maneira geral foi o atleta que mereceu, acho que o John venceu o campeonato em termos de merecimento não ia ser correto, a gente já falou de 2 baterias aí que ele não deveria ter passado, acho que o Jack passou em todas, inclusive contra o meu atleta, acho legal haver controvérsia, porque cada vez mais meu atleta Imai Kalani está sendo apreciado pelas pessoas, os próprios juízes estão entendendo melhor o surf dele, estão valorizando coisas que ele faz que antes passavam desapercebidas. Ele está cada vez mais brasileiro, né? Dando claim, vibrando depois. Isso aí, a influência do trabalho, né? Vai ali, a galera que quiser seguir o Imai, dá uma moral aí também, porque é um trabalho feito com muita paixão, já são vários anos, já desde 2019, e realmente isso, cara. O Imai é um cara que fala até algumas palavras em português, é um cara que interage com os brasileiros, é querido, ele é quietão na dele, tímido, mas é um cara bacana, e o surf dele está saindo melhor, está competindo melhor, como você falou, ele está buscando interagir com o público, com os juízes, é uma performance, é uma apresentação. Então, se você ficar um pouco apático, se você mesmo não acreditar, não demonstrar que você está gostando do que você está fazendo, não é qualquer ondinha 4 ficar claiming, tentando puxar a nota, isso não resolve.
mas quando você faz uma coisa grande, que você gostou, uma manobra bem executada, uma manobra radical que você dá nos treinos com frequência, mas às vezes não tem coragem de botar na bateria. Eu mesmo, ele sabe que eu fico no pé dele para ele não forçar demais certas situações, né? Foi assim que, assim, meu trabalho com o EMAI, cara, é uma coisa louca de falar isso, talvez as pessoas não entendam, mas é quase que eu tive que piorar o surf dele para encaixar ele no sistema de competição e que ele não perdesse baterias em situações onde ele está querendo apresentar um super surf radicalíssimo, assim, super casca grossa, né, como a gente faz nos treinos aqui. Inclusive aquele 6.7 dele, a maneira como ele finalizou foi quase alisando, perto do nível de surf dele, o que ele normalmente faria, mas eu vejo no passado ele indo para aquela junção, dando uma rabetada bizarra e ficando um pouco agarrado na volta, ou que é muito punido, acho que a fluidez às vezes pune demais o atleta, entendeu? Essa é outra coisa que deveria ser discutida no julgamento. Cara, eu prefiro ver um cara arriscando muito, tendo dificuldade para completar, mas conseguindo sair na frente da onda para mostrar que completou, do que um cara tendo que, de repente, surfar mais limpo, mais para fora da onda, tirando mais a manobra do risco para sair com mais velocidade. Hoje em dia, e eu acho que o Imai fez essa leitura, entendeu isso, ele já tinha pego uma onda com mais fácil, deu uma primeira manobra forte, foi para a junção, falou, vou botar aqui com velocidade, pressão e fluidez, e vou fazer minha nota, do que chegar ali e arriscar tudo. Já na outra onda ele arriscou tudo, por quê? Porque era uma onda de uma manobra só, então uma onda de uma manobra só é tudo ou nada. Agora um combo, você pode fazer um combo com manobras medianas, se a onda for muito boa, a nota já vai sair boa. Então assim, fazer essa leitura, entender esse processo, entender que participar ali com o Clem, participar com a energia, botar, assim, vender o teu estilo também de surfar e de competir para os juízes e para o público, isso aí também vai te fazer um surfista melhor. Então, isso aconteceu na época que eu treinava a Silvana Lima, que ela também forçava demais, a gente não precisava. Às vezes, alisando, ela já conseguia fazer 2 sets rapidinho na bateria depois, sim, vamos para o risco, vamos para o show, se tiver tudo dando certo. Pablo Paulino era um cara que eu treinava, que fazia um 9 e às vezes só tinha um 2 de backup, era difícil segurar aquele touro indomável ali e falar, calma, cara, vamos fazer um surf. Às vezes um cara desse vê uma junção, não consegue bater mais leve na junção, ou bater tirando um pouco a pressão para só fazer a manobra tipo de re-entry, completando a manobra assim, limpo na frente da onda. Tem uns caras que não conseguem, porque o instinto do cara é esse. Mas como competidor você precisa, às vezes, surfar 70% em alguns momentos, até porque, como eu falei, se você não está sendo retribuído todas as vezes, é melhor não correr esse risco todas as vezes. Corre só quando já tiver uma bagagem ali, já tiver montada a casinha, como a gente fala, né? Você vai montando sua casinha, faz as suas 2 ondas e depois você vem explodindo tudo. Ou se for uma onda de uma manobra só, que isso estava claro no critério, né? É isso que eu tenho que te falar, que essa é a parte positiva, que eu gosto de sempre ressaltar por parte positiva também. Estava claro, e isso foi trabalhado, e eu falei, Mai, lembra que uma manobra grande também sai nota, é um comprometimento do julgamento. Eles estão comprometidos com isso. Então, se você tiver sem a prioridade, olhou uma onda com pressão, vai lá e dá um manobrão. E não deu outra. Ele foi lá e fez e acabou dando certo, né? Lamento pelo Ian, já foi meu atleta. Vi que muita gente estava torcendo. Acho que se eu tivesse do lado dele, treinando ele, ao invés de estar treinando o Imai, eu poderia também achar que passaria a bateria. Foi uma bateria muito parelha, mas acho que a melhor manobra da bateria foi essa manobra fechadeira do Imai. E o backup do Imai era uma onda grande, que ele conseguiu dar 2 manobras boas, não chama aquelas manobras de excelente, e acabou que, no gosto ali dos juízes, a gente venceu. 3 juízes deram pro lado do Inha, 2 deram pro Imai, como eu falei antes, e acabou que o Imai foi escolhido para continuar no Tour. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. É uma coisa assim, quase que uma escolha, vamos dizer polêmico assim. Isso é polêmico, no mínimo polêmico. Mas, né, queria exaltar o Jack Robinson, né, e ele teve ali, a gente estava vencendo a bateria, achei legal que os juízes, em outros momentos, acho que já favoreceram o Jack um pouco mais, acho que houve um ajuste em relação a isso, e que mesmo com esse ajuste para baixo nas notas do Jack em relação a anos anteriores, ele conseguiu vencer suas baterias, acho que ele venceu do Imai, ele esperou aquela última onda, faltando 40 segundos, a gente estava ganhando, ele estava precisando de 7,34, realmente a onda não precisava ser 8,5, 8,33, acho que foi essa nota, 8,33, mas
ele pegou a maior onda, isso é outra coisa que vale a pena falar também. Às vezes de casa eu recebi muitas mensagens, muita gente falando, pô, Robalinho, tal, teu atleta foi garfado, tal, aquela coisa. Eu falei, cara, revi a bateria, não acho que foi garfado, acho que o 7,5 do Imai foi bem julgado, e aquela onda era melhor do que o 7,5 do Imai. Então, porque, outra coisa, de casa, as ondas ficam com um tamanho muito parecido na imagem. Aquela onda do Jack era uma série bem maior. Ele esperou, ele fez igual o Aquaman, né? Até brinquei com ele, com o Leandro ali, a galera do time dele. Eu falei, cara, o cara é o Aquaman ali, né? Ele chama a onda e fica esperando. A onda vem para ele, ele pega e faz a onda. Então, assim, ele realmente... Fez isso na final também, né? Fez isso na final também. Então, ele tem essa capacidade de interagir ali com o oceano, com a natureza, e ele entrega, ele deliver, ele consegue fazer esse trabalho. Não é o melhor surfista do Tour, mas é um cara que, se tiver ondas grandes, talvez em Trash não seja ali o forte do surf dele, não sei como é que ele vai sair. Se ele conseguir vencer em Trash vai ser assim, né, porque parece que ele está caminhando para ser top 5, né? Tem 2 vitórias. Então, assim, acredito que... E ele é muito forte nas outras etapas também, né? O cara que entuba muito bem. Se botar o Tour em ondas casca grossa, grande, é um dos melhores do mundo, vai disputar título todos os anos. Você pode ver que toda vez que o mar está pesado, ele é um cara que se destaca. Ele tem uma interação com a natureza e consegue esperar as ondas e puxar o gatilho na hora certa. Acho que é uma qualidade muito grande, eu tento me inspirar com isso nesses atletas. Então, assim, aceito essa derrota aí com bastante humildade. O trabalho está sendo feito, a gente está evoluindo. O Imai é o número 11º aí do ranking. Normalmente eu nem fico falando muito dele aqui no programa, para não puxar a sardinha, mas a galera tem que apreciar também que essa subida que a gente deu no ranking e o que a gente está demonstrando em termos de evolução competitiva, de surf, está sendo um trabalho, eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu estou fazendo, e agradeço a todos aí que quiserem dar uma moral e torcer por nós também. Boa, Robalinho. Então é isso, galera. Bom, no feminino deu Gabriela Bryan, que em 2022 foi vice-campeã da Isabela Nichols. Dessa vez foi campeã. Ela chegou em 10º lugar ali no ranking, também lutando para se manter na elite. Fez final, venceu a etapa. A Sawyer, como o Robalinho falou, né, também precisava de um excelente resultado. Conseguiu chegar na final, vice-campeã. Acabou tirando a Leke Peterson, eliminou a norte-americana do Tour, cortou a Leke Peterson, mas ela já recebeu um convite da WSL, a Leke que já foi vice-campeã, já tem várias vitórias em etapas. Enfim, muita coisa legal. Tatiana Westweb terminou essa primeira metade do Tour aí em 9º lugar, tá na elite. A Luana foi cortada, e é isso. Caitlin Simber chegou, e Margaret River como líder do ranking, continua como líder, assim como o Griff Colapinto também, número 1 entre os homens. Valeu, Chalita, valeu, Pedro Robalinho, e valeu, galera. Obrigado aí por estarem com a gente durante todo esse programa. Espero que tenham gostado. Deixem um like, seu comentário, e até breve com muito mais. Um abraço. Vamos, equipe.